A paz do Cordeiro e Alcha, meus amados irmãos. Então, esse vídeo aqui é só para nós respondermos perguntas, ok, meus amados? Tem umas perguntas aí que eu já havia prometido de responder, então tá acumulando aqui. Então, nesse vídeo aqui, nós só vamos ficar respondendo as perguntas aqui na medida que o Pai nos der graça, né? Nós vamos estar respondendo as perguntas dos irmãos. Então, vamos lá. O Rogério pergunta aqui: o apóstolo Paulo era judeu, mas a Bíblia fala que ele era romano. Isso não é uma contradição? Veja bem, irmão Rogério, não é contradição nenhuma não. O apóstolo Paulo realmente ele era judeu, inclusive da tribo de Benjamim, só que ele possuía dupla nacionalidade, ok? Ele havia herdado essa nacionalidade romana dos seus próprios pais, então não há contradição nenhuma, ele apenas possuía dupla nacionalidade, ok? Então vamos à próxima pergunta. Lembrando aos irmãos que eu vou estar respondendo essas perguntas aqui sem entrar em muita profundidade, ok? Eu vou estar respondendo e ser bem objetivos aqui nas respostas, ok? Aqui diz, né? Creio em Jesus, em Alcha, né, o Cordeiro. O ladrão da cruz não foi batizado e foi salvo. Sou obrigado a me batizar? Ah, agora entendi. Então, eu creio em Jesus, eu sou obrigado a me batizar, porque o ladrão da cruz, ele não foi batizado e foi salvo. Veja bem, meu amado, você precisa se batizar sim, porque o batismo nas águas é uma ordenança deixada pelo Messias, pelo Cordeiro, ok? Para todo aquele que crê. Então, se você crê nele, você precisa ser batizado, ok? O todo salvo, ele precisa ser batizado. Lembrando que o batismo nas águas, ele não salva. O que salva é a sua fé. É o Messias que salva, ok? Mas o batismo, ele é uma ordenança, é um simbolismo de que você morreu para a antiga vida e agora você vai viver para uma nova vida com o Cordeiro. Infelizmente, ou pelo menos, né, não vou dizer infelizmente, mas o ladrão da cruz, ele não teve tempo para isso. Então, que bom que ele ainda teve esse tempo ainda de se converter e poder ir para o céu, ok? Próxima pergunta aqui, ó. Irmão Davi, preciso ir para a igreja para ser salvo? Olha que pergunta aqui interessante. Ir para a igreja para ser salvo. Veja bem, a salvação ela vem através do arrependimento, ela vem através de Alcha, o Mashiach, entrar na sua vida. Após você se converter, você entregar toda a sua vida, o seu coração ao Cordeiro e se arrepender dos seus pecados e confiar nele para salvar a sua alma, então agora você passa a ser salvo. Você não é salvo porque você pertence à igreja. Você é igreja porque você é salvo. Está entendendo a diferença? Às vezes nós confundimos, né? Igreja com o templo construído pelos homens. Aquele local de reunião é interessante porque você vai compartilhar comunhão com outros irmãos. E isso é interessante, você estar junto de outras pessoas que professam a mesma fé. Mas você não necessariamente precisa ser uma pessoa que frequenta a igreja, mas o salvo ele vai querer estar perto de outras pessoas que são salvas também, ok? Então, a igreja não salva, é o Messias que salva, mas você vai querer estar perto de outras pessoas que também são salvas. Outra pergunta diz assim, ó, haverá salvação na grande tribulação? Sim, haverá salvação na grande tribulação. Vai ser difícil, não será como agora, não será como a dispensação da graça a qual nós estamos agora, mas a pessoa, ela também poderá ser salva na grande tribulação. Ela vai perder a sua cabeça, literalmente, ok? Porque o anticristo, ele vai perseguir aqueles que se mantiverem firme no nome do Mashiach, no nome de Alcha. Então, ele vai perseguir essas pessoas, certamente elas perderão as suas vidas, mas haverá salvação sim, vai ser bem mais difícil, né? Próxima pergunta diz assim, ó, ouvi dizer que o anticristo não será um homem, mas um sistema que opera. Alguns dizem ser um homem. O que você tem a dizer, meu amado? O anticristo, o espírito do anticristo, ele já está operando nesse presente momento, dentro do sistema. Então, quem falou isso aí está, de certa forma, certo. Só que quando a grande tribulação se iniciar, o espírito do anticristo, ele vai se manifestar através de um homem. Então, o anticristo realmente ele será um homem, mas esse espírito ele já está operando nesse presente momento, nesse presente século, através do sistema do mundo, ok? Então, espero que eu tenha sido claro. Aqui o outro irmão diz assim, ó, em um vídeo você disse que os gigantes que vieram à Terra nasceram de relacionamento de anjos rebeldes e humano. Você não acha que exagerou? Você não acha que exagerou?
Veja bem, está citando aqui, eu devo ter citado lá, Gênesis no capítulo 6. A Escritura diz que anjos, né, os filhos de Deus, os filhos de Eloá, os filhos de Ial, eles se relacionaram com as filhas dos homens. Então, filhas dos homens está se referindo a mulheres, pessoas normais, aqui, mulheres verdadeiras, né? Então, o que é que acontece? Esses anjos, que eram os sentinelas, eles se relacionaram, eles eram anjos enviados pelo Criador para estarem aqui ajudando o ser humano, né, após a sua queda, ajudando, cooperando de uma certa forma aqui. Então, eles, como diz lá no livro de Enoque, eles se rebelaram, né? Eles se juntaram ali para dizer, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos todos nós aqui juntos em uma aliança. Isso foi feito lá no Monte Hermon. Nesse monte, né, foi feita essa aliança entre eles. O livro de Enoque cita que é um livro apócrifo, mas eu vejo que ele não é um livro que ele contradiz as escrituras, o que nós temos como cânon sagrado. Eles ali combinaram, fizeram uma aliança, esses 200 anjos, de ficar aqui na Terra, né? Então eram chamados aqueles deuses do passado. Então a junção desses anjos, que agora se rebelaram, com as mulheres, nasceu-se então os nefilins, conforme você quiser, que significa caídos. Então gerou aqueles gigantes e várias outras anomalias que provocou então o dilúvio, né? Ok? Então a gente, nesse vídeo aqui, é o que eu posso responder para não ficar um vídeo muito longo, né? Nós não gastarmos um tempo, né? Então vamos ver aqui. Irmão Davi, num vídeo você disse que o reino de Deus, o reino do Dial, está dentro de nós. Mas em outro vídeo, você disse que o reino será estabelecido no milênio. Então o irmão está perguntando aqui, né? Claro, a Escritura mesmo diz, o próprio Messias ele falou, o reino de Deus ele está em nós. Veja bem, meus amados, por que eu disse que o reino do Pai ele está em nós e o reino ele também vai ser estabelecido no milênio? Por quê? O Messias, ele disse na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou a orar, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Todas as vezes que você entrega a sua vida ao Pai, na direção do Espírito do Altíssimo, e você cumpre as palavras do Machia, do Messias enviado pelo Pai, você está fazendo com que esse reino se estabeleça na sua própria vida. Ele passe a estar na sua casa. Ok? Mas o reino do Criador, o reino do Pai, ele não está estabelecido por esse mundo. Você concorda com isso? Que tudo isso que nós vemos de errado nesse mundo, nós não podemos dizer que o reino do Pai, ele está nesse mundo. Ok? Mas ele pode estar na vida daqueles que acreditam, daqueles que buscam esse reino. Então, por isso que ele falou, o reino de Deus, o reino do Pai, você não vai encontrar nem aqui, nem ali. O reino de Deus está em vós. O irmão está entendendo? Mas quando for o milênio, após a grande tribulação, o que vai acontecer? Esse reino será estabelecido. A Babilônia, ela vai cair de uma vez por todas. Todo o sistema que ele é estabelecido agora, ele vai cair de uma vez por todas dentro do período tribulacional, e após o período tribulacional, o reino será estabelecido, porque o Machia, ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras, vai colocar os seus pés ali, aquele Monte das Oliveiras, ele vai abrir, ele vai rachar no meio assim, e o anticristo, a besta, o falso profeta, eles serão exterminados. Então o Messias ele vai iniciar o seu reino. Então o reino do Pai vai ser estabelecido durante um período de 1000 anos, ok? Mas quando você já acredita, esse reino ele já passa a ficar dentro de você, dentro da sua família, mas não na família do vizinho, se ele não acreditar, ok? Vamos lá para a próxima aqui, ó. Tá chegando em 10 minutos, não quero fazer um vídeo longo. Pode alguém que... É um assunto pesado isso aqui, né? Pode alguém que tirou, vou falar a palavra aqui que não pode, né? Que tirou a sua vida, ir para o céu? Não, meu amado, não pode não. Não tem como não. Ok? Porque a Escritura diz, se alguém destruir esse templo, o Pai o destruirá. Você não pode, você não tem direito sobre o seu corpo. Ao contrário do que é dito por aí, você não tem direito sobre o seu corpo. O seu corpo, ele é templo do Espírito do Altíssimo. Ele é templo do Espírito de Ial. Você deve cuidar dele, você não deve viver em prostituição. Deve cuidar da sua saúde, você não deve viver de forma errada, ok? Você tem que cuidar do seu tempo aí. Isso aí é responsabilidade sua. O que o Pai colocou aí dentro, que é o Espírito que você tem, que foi o Espírito dado pelo Pai, que ele é uma usina de energia espiritual para o seu corpo se manter vivo. Então,
o seu espírito junto com a sua alma, que é a sua pessoa, a sua persona, a sua personalidade, a pessoa que você é, ela é por causa da sua alma. E o seu espírito é a usina de poder, né, elétrica, que mantém o seu corpo de pé, ok? Então o seu corpo ele precisa ser bem cuidado. Você não pode, a pessoa não tem o direito, seja o que acontecer, entendeu? Ah, mas a pessoa estava passando por isso. Não, você não tem o direito, a pessoa não tem o direito de destruir o seu próprio corpo, de tirar a sua própria vida. Por isso, essa pessoa, ela não vai para o céu não, ok? Ó, pergunta aqui diferente, tá fora aqui do nosso estilo de mensagem aqui, mas tudo bem, vou responder aqui, ó. O 3 Atlas é uma nave ou um cometa? Olha a pergunta aqui, ó. Não, meus amados, o 3i Atlas, ele não é uma nave espacial, ok? Como alguns pensam, como é dito por aí, e também ele não é um cometa, ok? O 3.1 Atlas, ele está fora dessas 3 dimensões aqui, né? Dessa dimensão que nós estamos. Ele também não está a 270 milhões de quilômetros, né, no espaço, conforme eles dizem, ok? Não é uma nave, e ele não está tão longe assim. Ele está em uma dessas 10 dimensões, dentro desses, acima do nosso espaço atmosférico. Então ali possui mais 7 camadas de dimensões, né? Antes do céu propriamente dito, nós temos 10 camadas, nós temos 10 dimensões. Então, o 3i Atlas, ele está dentro de uma dessas dimensões, ok? Que pode ser visto, não está nesse espaço que é falado aí, ok? Esse espaço que é descrito aí por esses pseudocientistas aí, ele não é verdade. Muita coisa não é verdade, ok? Isso é apenas um sinal no céu, conforme o próprio Messias ele havia dito, ok? Não é um motivo exatamente para você se preocupar, não, ok? Mas é claro que está sinalizando mudanças, né? Não tem como eu entrar em detalhe pelo menos nesse momento aqui. Vamos lá. Outra pergunta também bizarra também, mas ela vou respondê-la aqui. Está fora também daquilo que nós costumamos aqui ensinar aqui no canal, mas eu vou também responder. A Era Dourada é só para pessoas espirituais? Veja bem, o que é a Era Dourada acreditada por essas pessoas aqui? A Era Dourada é um período em que a Terra, né, a Era Dourada era só para pessoas espiritualistas. Então é isso, para pessoas espiritualistas. Veja bem, o que é a Era Dourada? Em algumas outras religiões acreditam que nós vamos entrar num tempo em que vai haver uma grande paz, uma melhora, uma grande paz. Veja bem, no tempo da grande tribulação, logo no início, vai haver essa pseudo-paz, ou até mesmo antes do arrebatamento, antes do início da grande tribulação. Veja bem, eu não sei se eles estão se referindo a esse período dentro da tribulação, ou me dá a entender, como eu já ouvi pessoas falando sobre essa Era Dourada, né? Me dá a entender que eles estão descrevendo o tempo do milênio, ok? Então, se é o tempo do milênio que eles estão se referindo, que vai haver esse equilíbrio, né? essa harmonia toda, então as pessoas, mesmo aqueles que não são espiritualistas, estarão também, ou que não são pessoas tão dedicadas às coisas espirituais, elas estarão também dentro do reino milenial. Vou responder assim. Então, pessoas não espiritualistas estarão também participando da Era Dourada. Como também o reino milenial vão ter pessoas que não vão ter tanta fé assim. Da vida dentro do reino milenial não vão ser só crentes, não, meus amados. Vão ser uma variedade de pessoas. Lembrando que o período do milênio, ele vai continuar sendo um período probatório. Uma vez me perguntaram assim, mas o milênio, poxa, mas o diabo vai ser preso, depois ele vai ser solto. Mas por que vai ser solto? Porque tudo isso ainda vai ter que ser solto de novo. Veja bem, meus amados, o reino milenial, ele continua sendo ainda um período probatório. As coisas vão melhorar muito, mas ainda continua sendo um período probatório para aqueles que gostam de ensinar que existe predestinação, ok? Porque o Pai, ele predestinou um povo para a salvação. Ele predestinou uma nação como sua escolhida, que é Israel. E ele predestinou um povo para a salvação. Um povo, ok? Algo coletivo. Um povo é predestinado. Nós somos predestinados para sermos iguais à imagem do Cordeiro, quando você acredita. Então, isso é a predestinação. Ok? Então, dentro do período tribulacional, as pessoas não serão forçadas a reverenciar o Messias. A maioria vai fazê-lo, mas elas não serão forçadas. Tanto é que quando for no final
do reino milenial, a Escritura fala que o diabo ele vai ser solto e ele vai juntar aqueles que são deles, né? Quer dizer, vão ter pessoas que todo tempo elas vão estar desconfortáveis com o reino do Messias aqui na Terra. Então elas vão se juntar ao diabo e vão tentar atacar a capital, né, mundial, né, onde está o estabelecido o reino do Mashiach, e vão se juntar ali. Então o Mashiach vai destruir essas pessoas. Então essa vai ser a oportunidade final. Você vê que mesmo no tempo do reino milenial, as pessoas ainda vão ter o direito de escolha diferente do que muitas pessoas falam. Então você, nesse momento, você não é exatamente uma pessoa, eu sou predestinado à salvação ou à perdição. Não. Você precisa acreditar. Se você acredita, então você está dentro desse plano de salvação que predestina o povo que é escolhido. Você entendeu? Então vamos lá. Eu tenho várias perguntas aqui, mas não vou ler só mais uma aqui, então. Vamos lá. Pastor Davi, você acredita que possa... Rapaz, mas agora deixaram só perguntas bizarras, né? Essas aqui da próxima vez eu vou pular, viu, gente? Você acredita que possa existir ETs? ETs? Sim, irmãos. Eu acredito sim. Não do jeito que é passado nos filmes, ok? Criaturas, seres diferentes, mais evoluídos em outros planetas. Não, não é assim, ok? Existem seres que são dimensionais, como eu falei para você, que dentro desse nosso plano aqui, dentro do nosso plano até a nossa atmosfera são 3 dimensões. Depois, dali, são mais 7 dimensões e esses seres estão dentro dessas dimensões. Ok? Existem criaturas que estão dentro dessas dimensões. No outro vídeo eu posso falar para vocês que tipo de criaturas podem ser essas criaturas. As criaturas que estão mais próximas da nossa dimensão, elas estão dentro da 4ª dimensão, que é uma dimensão mais alta, com a frequência mais alta e mais evoluída. Ok? Então, essas criaturas que estão na 4ª ou na 5ª dimensão são criaturas que muitas vezes podem ser vistas. Ok? São criaturas que podem ser vistas em alguns momentos pela sua manifestação. Por isso que eu falei que o 3i Atlas ele está dentro de uma dessas dimensões. Por exemplo, a 7ª, a 8ª ou a 6ª, eu não sei qual é, ok? E existem criaturas que se manifestam assim e existem criaturas também nessa terra mesmo que nós estamos, que se situam debaixo da terra e em cavernas. Mas esse também é um outro assunto que exige uma grande profundidade aí, que muita gente... muitos acreditam demais, outros acreditam de menos, ok? Vamos lá, última pergunta, só para nós terminarmos. Como pode as pessoas que já morreram estar conscientes se a Bíblia diz que eles dormem? Entendi. Como pode as pessoas que já morreram estar conscientes se a Bíblia diz que eles dormem? Eu acho que esse irmão perguntou isso aqui, né? O irmão perguntou isso aqui porque eu ensino que essas pessoas que já morreram, que já partiram, eles estão conscientes. Veja bem, meu amado, veja bem, irmão, por que eu digo que eles estão conscientes? Eles estão conscientes, nesse exato momento, todos aqueles nossos irmãos, e até mesmo aqueles que partiram para o outro lado também, né, que não estão agora com o Mashiach, eles estão conscientes, a alma deles está consciente. Ou a pessoa está em sofrimento, ou a pessoa ela está lá em conforto, né? Ela está no céu em conforto. Não o último céu, né? Mas ela está em conforto, ela está exatamente consciente. Mas por que a Escritura fala que ela dorme? Fala que ela dorme porque o que dorme é o quê? Não é a consciência da pessoa, é o corpo. O nosso corpo, porque você é o quê? Nós somos o quê, meus amados? Nós somos um espírito, guarda isso aí. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Ah, então eu sou um espírito. Você não é só, você é principalmente um espírito, mas você é um espírito, uma alma e você é um corpo. Você é espírito, alma e corpo. Ok? Então, esses irmãos que partiram, tanto aqueles que partiram para estar com o Mashiach e outros que partiram para passar a eternidade desconectados do Criador, essas pessoas também, elas não são só uma alma, né? Ou só um espírito, elas não são só uma alma, elas também são um corpo. Tanto é que o corpo até dessas pessoas que são perdidas serão ressuscitados. Então você é o quê? Você é o quê? Você é um corpo, você é uma alma e você é um espírito. Então os nossos irmãos que partiram, a alma deles está lá com o Mashiach, eles estão conscientes, mas o corpo deles está o quê? Dorme. Quando for no dia da ressurreição, o corpo deles será ressuscitado e vai se unir à alma deles. Você está entendendo?
Então, o corpo que dorme vai ser unido à alma. Então, por isso que a Escritura fala, né? Que nós teremos um novo corpo transformado. Então, esse corpo que nós temos hoje, né? Que às vezes você fica com a gripe, ou você fica cansado, ou você fica com uma dor, ou isso, aquilo, outro. Quando você for arrebatado, se você estiver aqui no momento do arrebatamento, seu corpo automaticamente será transformado. E aqueles irmãos que dormem, a mesma coisa acontecerá. O corpo deles será transformado. Eles serão unidos novamente ao corpo deles que está adormecido. Ok? Então, vou ficar por aqui. Tem mais outras perguntas aqui. Tem mais tanta pergunta aqui, mas eu adiantei aqui bastante porque eu tinha essas perguntas já um tempo para responder e nós tínhamos essa promessa, então nós respondemos. Que o Pai abençoe você, que o Altíssimo possa abençoar você, meu amado, a sua casa grandemente, que você possa andar em vigilância, que você possa orar, que você possa ler a Escritura e andar sempre fortalecido, sempre vigiando, ok? Porque os dias são maus, mas o Pai, Ele está contigo sempre. Até o próximo vídeo, que Alcha, Ele esteja com você, que Ele abençoe a sua vida grandemente.